Olha, eu não sabia, mas eu fiquei sabendo agora há pouco, que é aniversário dele. E é uma honra estar aqui com ele no aniversário dele. Parabéns. Nossa, obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Sucesso pra você. Obrigado, eu agradeço. Bom, te convidei aqui hoje pra falar uma coisa que inclusive tá no teu Instagram e eu achei muito interessante, porque esses dias atrás a gente falou sobre legítima defesa. Ah, sim. Só que legítima defesa é diferente de legítima defesa da honra. Isso, exato. Quais são essas diferenças pra gente Bom, começar? legítima defesa, só para a gente lembrar, é quando o sujeito ele está ali amparado por uma situação em que ele visa defender a sua vida de uma agressão iminente, algo usando de meios moderados para que possa impedir que aquela pessoa atente contra a sua vida, ou a legítima defesa de terceiro contra a vida do outro. Então ele intervém, ele acaba tirando a vida do outro para se defender. Isso é legítima defesa. Ok. Ou legítima defesa de terceiro. Ele age com moderação e tudo. A legítima defesa da honra era um argumento que se trazia para o plenário do júri, onde dizia que o sujeito que tinha sua honra manchada, pegou a mulher traindo, a mulher traiu ele. Eu falo mulher, mas pode ser o homem também. Homem também. Mas a probabilidade de ser mulher, o homem matando a mulher é muito maior. E aí ele, para lavar a sua honra, ele tirava a vida ou da mulher e também até mesmo do amante da mulher. E aí utilizava esse argumento no tribunal do júri, dizendo, olha, eu agi em legítima defesa da honra, porque a legítima defesa é uma excludente de ilicitude. Para que você, telespectador, possa entender o que é isso, é o seguinte, ampara, eu matei, mas eu não vou ser punido porque eu estou amparado por essa excludente. E utilizavam esse argumento para poder tirar a vida de uma outra pessoa. O STF veio e falou negativo, isso não pode mais ser argumentado. Mas isso tinha... Amparo legal? Não, não na tinha. lei tinha alguma coisa dizendo... Não tinha porque os jurados, eles julgavam conforme a sua íntima convicção. O jurado não fala, vou reconhecer legítima defesa da honra. O jurado fala, sim ou não. O júri absolve o réu. Essa mudança que ocorreu favoreceu ainda mais esse tipo de argumento junto ao plenário do júri. Ou seja, o tribunal do júri ele não analisava ponto a ponto da legítima defesa para afastar a legítima defesa da honra. Ele analisava todo o argumento exposto no tribunal, no plenário de júri, e aí o sujeito falava, fazia o discurso, o homem chorava, né? Eu falo homem porque pode ser mulher, mas vamos falar aqui. Chorava, e aí utilizava porque ele matou, porque a honra dele foi manchada e tal. Nós vivemos numa sociedade machista, nós sabemos disso. E aí você forma um conselho de sentença por maioria de homens que foram criados com esse pensamento de que se a minha mulher me trair, eu mato os dois. Aí o tribunal ele fala sim ou não, ele não discute, ele simplesmente pega o voto e fala sim ou não. O STF veio e falou, isso não pode ser mais argumentado no plenário do júri. E isso que eu acho interessante, você usou o termo machista, que eu ia falar, porque não é necessariamente machista, mas ele é antigo, isso é uma coisa... É cultural. É uma construção cultural que vem. Exatamente, e conforme for a sociedade que você vive, uma sociedade ainda mais interiorana, isso aflora ainda mais, porque quanto mais nos rincões do Brasil que a gente vai, quanto mais para dentro do país, cidades com uma cultura um pouco mais, às vezes, que não evoluiu tanto. Interioranas e tal, que não tem aquele pensamento. Não. Isso ainda cola. Aí o STF fala, não, acabou, isso você não pode mais usar. Por quê? Porque fere dois princípios constitucionais. Principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Porque eu não posso justificar a morte de outra por algo que não tem previsão legal e que seja ser um negócio esquisito, né? Quer dizer, honra. Tá, mas e que honra que você tem, né? Aí o homem fala o seguinte, ela me traiu e eu fui e matei a Luísa, mas só que ele vai na zona do baixo meretrício. Ele tem garota de programa que ele... Aí pode. Então é essa honra mitigada que as pessoas às vezes começam a pegar a régua da questão do que eu posso e trouxe. O STF falou assim, ó, se usar isso, tá anulado o julgamento. Não pode argumentar mais isso. Ou seja, os jurados, em que pese ele não vai falar sobre legítima defesa da honra, ele vai falar, o júri absolve o réu, ele fala sim ou não, esse argumento não pode ser trazido mais a debate, não pode ser discutido. Mas ainda era há um tempo atrás. Eu nunca utilizei, eu como advogado criminalista, nunca tive nenhuma situação que eu venha a utilizar. Que você pudesse falar e nem falaria sobre isso, porque isso é uma questão que não é técnica, em que pese a plenitude de defesa. Aí tem o outro lado, vamos lá.
A plenitude de defesa, que também é o artigo 5º, é um artigo constitucional de garantias individuais, presente no inciso 38, onde fala sobre a soberania dos vereditos, onde fala sobre a plenitude de defesa, que são as circunstâncias que traz o sujeito, qualquer cidadão, a ser julgado pelo Conselho de Sentença, que são os comuns do povo, ou seja, 7 pessoas que saíram do povo que vão julgar uma outra pessoa do povo. Ela fala sobre plenitude de defesa. O STF, quando fala, ó, esse argumento não pode ser utilizado, a discussão que traz é assim, mas peraí, não está ferindo um outro artigo? Porque plenitude de defesa não é tudo. Aí fala, plenitude é tudo menos isso. Aí a discussão é, poxa, vai começar então agora a fatiar o que é plenitude de defesa? Não, é plenitude, você pode tudo menos isso. Daqui a pouco você pode tudo menos aquilo. E aí você começa a entrar numa questão do varejo, numa lei que defende no atacado. Ou seja, é igual se você fala assim, agora está em voga, né? O que é você ter liberdade de imprensa? Você pode falar tudo, menos do governo. Você pode falar tudo, menos disso. A plenitude de defesa do tribunal do júri vai muito além do que a ampla defesa. Ampla defesa é uma coisa, contraditória é uma coisa, que são princípios constitucionais também presentes no inciso 5º, inciso 55, o 38, o artigo 5º, inciso 38, que fala sobre a plenitude de defesa, ele deixa bem claro que o réu pode argumentar qualquer coisa no plenário, agora não é mais qualquer coisa. Porque quando ele vai e fala para o juiz, quando ele é interrogado, ele pode usar várias situações para se autodefender. E agora o STF bateu o martelo, está definido, não pode mais, se fez, anulou. Se fez com a intenção de anular, pode também ser prejudicado o próprio argumento da própria defesa que fez isso. Você estava comentando, eu não sei se foi no vídeo ou li em algum lugar, que, por exemplo, se o jurado, enfim, levar isso como consideração, também pode ser anulado. Sim, se ele entender, só que assim, por isso que vai muito além. Eu proíbo você de argumentar para que o jurado não venha sequer analisar isso. E se for colocado e for constado na ata do julgamento, isso já é uma nulidade absoluta. Que coisa. E ao mesmo tempo é uma, como a gente falou, é uma construção de sociedade, onde a honra, né, você limpar a sua honra, né, e daí você vai lá e comete um crime. Não é uma coisa que não deveria nem acontecer. É desproporcional completo. Presta atenção, o argumento da legítima defesa, o cara pode até ter matado a pessoa e dizer que ele agiu com privilégio, ou seja, o homicídio privilegiado é quando ele age sob o domínio da violenta emoção após a injusta provocação da vítima. Por exemplo, chega em casa o sujeito e depara com a mulher na cama com outro. Naquele momento, uma fúria toma conta dele e ele mata a mulher e o amante. Aquilo é uma excludente de ilicitude da legítima defesa da honra? Não, aquilo foi um homicídio que está amparado pelo privilégio da violenta emoção, que reduz a pena, não isenta de pena. Mas é isso que eu ia falar, mas aí ao mesmo tempo ele conta-se a emoção porque é o seguinte, momento? Pensa, o cara leva um tapa no rosto e naquele momento ele foi humilhado na frente de muitas pessoas e aquilo tomou ele de uma forma forma que ele acabou matando o cara. Isso é sob o domínio da violenta emoção após a injusta provocação da vítima. E isso é um argumento a gente fala de... Reduz-se. É um homicídio privilegiado que reduz a pena do crime aplicado. Ela continua sendo homicídio. Ela continua sendo homicídio. A tese da eu falei assim, é só o que faltava. Não, a legítima defesa da honra era para excluir o crime. Justificar o seguinte, você matou e você está amparado pela lei. Você não vai responder nada. Não, o privilégio é assim, não, você matou. Por exemplo, um caso tipo, o pai mata o estuprador da filha. Ele vai ter a legítima defesa da honra da filha, a legítima defesa de terceiro? Não, mas ele matou porque, sob o domínio da violenta emoção, ele agiu daquela forma e tirou a vida do cara. Aquele argumento, porque ele ficou fora de si, ele reduz a pena. Certo. E em algumas circunstâncias, ele pegou, por isso que eu falo que é o caso a caso, né? Ele pegou na hora do ato, ele não mensurou e deu uma paulada na cabeça do cara. O cara tava estuprando a filha dele, matou. Ele agiu em legítima defesa de terceiro. E não da honra. Não da honra. Né? E aí a questão do privilégio poxa, ele matou, logo em seguida, porque quem foi? Foi o fulano. Ele saiu da casa, foi lá, atravessou a rua e matou o vizinho, que era o cara que estuprou. Sob o domínio da violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Aí ele está amparado por uma causa que diminui a pena. E isso, lógico, é uma defesa técnica que se leva para o tribunal do júri, para o conselho de sentença, formado por 7 pessoas para decidir. Tudo bem, que eu acho que o homicídio nunca vai justificar nada. É igual você falar, um homicídio simples. Um homicídio nunca não é simples. Não é simples, se você matou alguém. É que quando fala o artigo 120, simples assim. É assim, o artigo 121 caput fala homicídio simples, pena 6 a 20. Matou por vingança, matou com crueldade. Matou, aí é
é qualificado, a pena vai de 12 a 30. Dobra a pena mínima e aumenta 10 anos sobre a pena máxima. Então vai de 12 a 30. E aí se torna um crime hediondo. Essas regras do Tribunal do Júri, elas são interessantes, até quando eu lecionava, principalmente na faculdade, eu ensinava algumas questões práticas em que você pega alguma circunstância do privilégio e tira uma qualificadora. Aí muitas vezes quando cola no plenário do júri uma tese privilegiada, ela exclui uma qualificadora. Então isso tudo você trabalha e você passava essa questão prática para os alunos, né? Então você trazia a vivência prática para dentro do que o artigo de lei diz. E eu sempre digo, parece simples, mas não é simples. Tem muitas nuances. Não, e é emocionante, porque o júri você começa de um jeito, você não sabe como ele termina. Muitas vezes, eu já vi isso e presenciei, eu fiz mais de 260 júris. Uma das coisas que você fica impactado é que você, às vezes, no decorrer de um depoimento, você muda totalmente a interpretação do crime. Aí, quando que acontece o depoimento? Durante o julgamento. Tem julgamento que termina meio período, outro vai um dia inteiro, outro vai um dia, uma madrugada, outro 2 dias, 3 dias. O interessante é que o júri ele é dinâmico. Então, esses argumentos, quando o STF fala, bom, esse argumento não utiliza mais, por que ele tomou essa decisão? Porque vinha sendo utilizado. A questão de gênero, por exemplo. Qual é a prevalência do gênero masculino sobre o feminino? Não tem, nós somos todos iguais. Não existe essa questão pelo mais menos de você... Pelo menos na teoria, né? Da lei, né? O princípio da isonomia. E a questão do que o STF bateu o martelo é essa questão do que o sujeito falava, matei e lavei minha honra. Isso não existe mais. Não existe mais. Parabéns mais uma Valeu, vez, muito obrigado. felicidades.